Bom, me cabe na condição honrosa de presidente do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, e até por uma questão estatutária, de proferir essas palavras iniciais, essas palavras de abertura. Então eu começo dizendo que o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, o IBADPP, ele surgiu da necessidade sentida de valorização do direito processual penal como instrumento de efetivação dos direitos e garantias fundamentais que estrutura a Constituição Federal e o direito humanitário internacional. O fato de ser instrumento em nada diminui. Neste ponto, filosoficamente, ele se assemelha ao ser humano, na medida em que seu valor não está em si mesmo, mas naquilo que representa e conduz, no papel que desempenha perante a sociedade. O processo penal não pode ser reduzido apenas à visão externa de um mero código de ritos, que disciplina procedimentos, menosprezando-se o rico conteúdo das relações jurídicas tecida entre seus personagens principais, além do inegável conteúdo ideológico de suas normas. Pela natureza das normas processuais, pode-se identificar com facilidade o Estado que as instituiu, se autoritário ou democrático. Muito embora, no plano acadêmico, não mais se discuta a autonomia do direito processual penal como ciência, sua importância muitas vezes é mitigada, não só em relação ao direito material penal, como ao próprio processo civil. Sem negar o valor extraordinário do direito penal, atente para o fato de ser um direito de coação direta, na medida em que somente se aplica mediante um processo, seu qual é mera promessa vã e ilusória. Daí a relação de complementaridade funcional existente entre esses importantes ramos do direito público. Mas que até a elaboração das normas de direito material se dá através de um processo legislativo. Não obstante o processo penal trate de um bem jurídico maior, que é a liberdade, contraposta ao direito de punir, até hoje a teoria geral do processo tem sido pensada a partir do processo civil. Já passou da hora do processo penal deixar de ser visto como a gata porralheira e da Cinderela, da conhecida fábula infantil, vestir as próprias roupas, na metáfora de Aurí Lopes Júnior, lembrando o artigo de Carnaúde. Aurí Lopes Júnior, que é palestrante, vai falar sobre a Constituição Federal em busca das garantias perdidas. Sem ser injusto com o processo civil, é fato que ele trata do ter, da propriedade, pelo menos na maioria dos casos, ressalvados alguns direitos indisponíveis, enquanto o processo penal se ocupa sempre do ser, da liberdade. Nós, do IBADPP, cultuamos o processo penal constitucional, entendido como método de estudo do processo penal à luz da Constituição Federal. Em outras palavras, como instrumento a serviço da máxima eficácia dos direitos e garantias fundamentais, elevando sua função para além da realização do direito penal. Em tempos de mercadores de imagens, como diria Jacinto Coutinho, também outro palestrante, que vai fazer a palestra de encerramento sobre democracia, partes e processo penal. Resistimos ao populismo penal, condenando a instrumentalização política e midiática da criminalidade, sem descurar, todavia, da real proteção dos direitos da vítima de delito. A propósito, vale lembrar a lição do juiz e membro do IBADPP, Torinho Neto, em recente palestra dirigida a novos magistrados federais. E realmente é uma lição para todos nós, não só para magistrados federais. Resistir, jamais ceder. O juiz não deve se curvar a quem quer que seja. O seu senhor é o povo, não o povo manipulado. Não deve temer ninguém, não deve se acovardar. Deve sim resistir às pressões do clamor da imprensa, da polícia e do Ministério Público. Deve ser justo, humano e obedecer à Constituição.
fazer respeitar os direitos individuais de todos, inclusive os dos criminosos, por mais odiosos que tenham sido seus crimes. No momento fecundo de agitação das ideias, no qual se discute no Congresso Nacional a reforma do vetusto Código de Processo Penal, editado sob as trevas do fascismo, o IBADPP pretende estimular o debate público para que não haja risco de retrocesso e não se legisle sob o comando da perene emergência, na expressão de Sérgio Morkel. Nesse ouvide o princípio da supremacia da Constituição, no sentido de adequar o processo penal ao Estado Democrático e Social de Direito que a Carta Política de 1988 instituiu, edificado sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Sob a luz desses ideais, surgiu, e não foi por coincidência, no dia do aniversário da cidade do Salvador, em 29 de março de 2011, o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, entidade eminentemente cultural e sem fins lucrativos, fundada por 7 professores de Direito Processual Penal, Tony Neves, contra meu lado, Lorival Trindade, o próprio Rômulo Moreira, Vladimir Aras, Elvido Cleia e Antônio Vieira, dentre os quais magistrados, membros do Ministério Público e advogados, unidos por um objetivo comum de defender o respeito incondicional aos princípios, direitos e garantias fundamentais. Visando, como diria Rui Barbosa, plantar não a semente da couve para o prato de hoje, mas a semente do carvalho para o abrigo de amanhã. Trabalhamos no primeiro ano nas fundações, no alicerce do IBADPP, na elaboração do seu estatuto, na sua inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, na Prefeitura de Salvador, para que fosse edificado em bases sólidas e duradouras. Afinal, nós passaremos, mas o IBADPP veio para ficar. Na comemoração do seu primeiro ano de existência, inauguramos oficialmente o site www.ibadpp.com.br, já com a logomarca do Instituto e a noção como símbolo de coragem na luta pela liberdade da foto de Maria Quitéria, o soldado Medeiros, cujo nome está escrito no livro dos Heróis da Pátria e ostenta a insígnia de Cavaleiros da Ordem Imperial do Cruzeiro por sua participação nas lutas de independência da Bahia, até a vitória final em 2 de julho de 1823. Em Assembleia Extraordinária, realizada na noite do dia 29/3 de 2012, o IBADPP ampliou seus quadros com a posse como membros efetivos de mais 7 professores: José Gomes Brito, Armando da Costa Torinho Júnior, Jackson Azevedo, Antônio Oswaldo Scarpa, Fabiano Pimentel, Nestor Távora e Roberto Gomes. Neste segundo ano, firmamos convênios com entidades afins de grande relevância nacional, como o IBRA-PP, Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal, e o BCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E nesta noite especial, que já podemos antever como inesquecível, estamos dando início ao nosso primeiro seminário nacional, quando durante os dias 19, 20 e 21 de setembro de 2012, processualistas penais de quase todo o Brasil, eram 7 estados, discutirão os temas mais relevantes do momento, a exemplo da palestra de abertura de hoje, do professor Torinho Neto, sobre o sigilo bancário. Durante os próximos dias, outros temas serão tratados como a nova e polêmica lei de lavagem de dinheiro, foro com prerrogativa de função, medidas cautelares pessoais, após um ano de vigência da lei 12.403 de 2011, soberania do júri do plural de jurisdição, inversão valorativa e licitude probatória, processo penal e constituição em busca das garantias perdidas, novos tipos penais do Código Penal, a invasão penal da vida cotidiana, democracia e parte no processo penal. Neste seminário, o IBADPP concederá pela primeira vez o título de membro emérito ao professor Fernando da Costa Torinho Filho, pela identidade de sua consagrada obra com os valores defendidos pelo Instituto. Estamos, assim, dando cumprimento a um dos objetivos do Instituto, imbuídos no mais puro ideal de difundir cultura, de forma a conferir sentido e significado social ao saber jurídico. Sejam todos bem-vindos. E não esqueçam que estão na Bahia, verde ninho murmuroso de eterna poesia, onde um dia cantou Castro Alves e embalou o primeiro som do maior jurista de todos os tempos, Rui Barbosa,
Muito obrigado pela presença de todos.